Paz, tudo bem? Estou convidando algumas pessoas aqui. Em nome de Jesus, daqui a pouquinho a gente começa. Glória a Deus. Eu tô aprendendo, Maria, mexendo no celular. Eu tô aprendendo, Maria. Eu acho que eu tô aprendendo, irmão. Aqui, até terminar a pandemia, eu tô expert, né? Amém? Vou baixar um pouco o som aqui. Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu sei que algumas pessoas vão entrar ainda. E como já é 8h10, vamos começar. Amém? Deus abençoe você que está entrando. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que estão entrando agora comigo nessa live, aqueles que vão entrar, meu Deus, depois, para assistir depois. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, venha convencer, Senhor, o homem do juízo, do pecado. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, sobre cada coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti, Senhor, para em comunhão, Senhor, participar, Senhor, desse banquete que é a Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer, Senhor, a luz da Tua palavra, que nós venhamos entender, Senhor, os Teus propósitos, os Teus desígnios, porque para tudo, Senhor, tem um tempo determinado, Senhor. Há um tempo, Senhor, de nós ficarmos em casa, há um tempo de nós irmos para a igreja. Esse é o momento, meu Deus, que nós estamos, Senhor, reclusos em casa. A Tua igreja está reclusa em casa, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de toda essa situação. O Senhor pode dar um basta, Senhor, nessa situação hoje, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha consolar, Senhor, aqueles que choram, aqueles que estão entristecidos. Que o Senhor venha colocar a paz, Senhor, no coração daqueles que estão aflitos, angustiados, temerosos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor. O Senhor tem cuidado da Tua igreja. Que o Senhor venha abençoar individualmente a cada um dos Teus filhos que vão estar acompanhando essa live e aqueles que futuramente vão ver depois, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha produzir frutos, meu Deus, dignos de arrependimento, e que essa semente venha cair em boa terra, Senhor, e venha dar o seu fruto na estação própria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Vou deixar bem baixinho. Acho que não vai atrapalhar esse louvor assim, meio baixo. Nós estávamos falando nas aulas anteriores, né? Sobre se os anjos têm armas, né? Nós já vimos, né? Então a Bíblia menciona que tem espada, escudo. Eu estava falando também, sempre eu gosto de começar lembrando um pouquinho das aulas anteriores, sobre o anjo da morte, né? Nós estávamos falando sobre isso, que algumas pessoas falam que existe o anjo específico da morte. Não existe o anjo da morte. Ele cumpre os desígnios de Deus, né? Nós já vimos todos esses versículos. Então, o Senhor, Ele dá ordem para os anjos. Se tiver que nem Apocalipse, futuramente, né? O Senhor fala que os anjos vão vir para executar juízo. Então, eles só obedecem aquilo que Deus manda, né? Então, não existe um anjo específico da morte, como nós vimos em filmes, até essas mensagens de Facebook. Às vezes, eu até já brinquei, né? Coloquei aquele desenho lá com o anjo da morte, né? Com a espada, né? Com capuz, né? E alguns falam que o anjo da morte, ele fica esperando a pessoa para poder levar a alma. A Bíblia não relata nenhum passo disso, né? Que os anjos são o quê? Mensageiros e veio para cuidar da gente, né? E o Senhor fala que Ele dará ordem aos seus anjos para cuidar de nós, né? Então a Bíblia diz que o Senhor deu ordem para os anjos ao nosso respeito. Como eu também já disse, nós não temos um anjo específico para cada um, né? Cada um nasce com o seu tipo de anjo. Então hoje eu quero falar um pouco
eu vou entrar mais detalhadamente. Deixa eu ver aqui onde eu parei, né? Eu vou falar um pouco sobre o querubim, né? Que algumas pessoas ainda têm dúvida sobre o querubim, sobre o arcanjo. Então a Bíblia diz aqui, vou ler um pedacinho do que nós falamos na aula anterior. Os anjos não têm poder sobre a morte, né? Somente Deus. Então o anjo não vem para matar. Ele, tipo, a pessoa, eu até dei o exemplo na semana passada do filme Ghost, né? Que a pessoa não pode voltar, né? A Bíblia fala que a nós foi ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E, por exemplo, a pessoa quando morre, como algumas pessoas falam, a pessoa era uma boa pessoa, ela virou anjo. Não tem como a Bíblia não fala que a pessoa, um crente, mesmo que seja crente fiel a Deus, não tem probabilidade de ele virar anjo. Assim também como não tem o ímpio de virar um demônio, porque eles são seres espirituais específicos. Então, se você for bonzinho, algumas pessoas mostram até no desenho que bebezinho é anjo, né? Mostra com asinha, com auréola, né? Dizendo que o bebê é anjo. Então, a gente fala que é um anjo por quê? Porque é inocente, tá? A pessoa tem uma forma de dizer que a pessoa quando morre, virou um anjo no céu, né? Não, a Bíblia não fala nada disso. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o arcanjo, né? Que algumas pessoas ainda têm dúvida sobre o arcanjo. Quem é o arcanjo? O arcanjo na Bíblia. A Bíblia fala que ele é um tipo de um príncipe, um guerreiro. Assim como tem hierarquia, ali mostra que ele pode fazer parte de um dos 7 anjos, né? Que a Bíblia menciona em Apocalipse. Então, o arcanjo Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, algumas versões falam anjo, outras falam arcanjo. Ele cumpriu o quê? Os propósitos de Deus. Todos os anjos, querubins, serafins, né? Como eu já falei na aula passada, nas aulas anteriores, anjo, ele não tem asa. Anjo não tem asa. Então, algumas pessoas falam assim, os anjos têm asa. Não, anjos normal não tem asa. Eles só têm a asa, os querubins e os serafins. É os únicos anjos na Bíblia, arcanjos, né, e serafins que a Bíblia relata que tem asa. Os outros não têm asa. Eles são seres mensageiros de Deus. E eu até relatei, né, em outros estudos que eu fiz nas aulas anteriores, que o João Batista, a Bíblia fala que todo aquele que é mensageiro da palavra de Deus é um tipo de anjo, ou seja, em Apocalipse fala da carta, né, à igreja de Éfeso, à igreja de Tiatira, à igreja de Filadélfia, e ali fala, e ao anjo da igreja. Por que ao anjo da igreja? É porque o pastor é santo, mas que todo mundo não. Porque ele recebeu, ele não vai falar da palavra dele, ele vai falar em nome de Deus. Então ele é um tipo de anjo, ou seja, um mensageiro. Então esses mensageiros, os anjos, quando eles aparecem para uma pessoa, é para o quê? Levar uma mensagem de Deus, né? Para cuidar, né? Nós vamos falar agora especificamente sobre o anjo Gabriel. Então, Gabriel, ele cumpriu os propósitos de Deus aqui na Terra. Ele, praticamente, ele estava diretamente diante do trono de Deus. Ele aparece na Bíblia em momentos decisivos da história, né? Que a Bíblia fala da história da redenção. Ele foi o mensageiro que anunciou a vinda do Messias. O que significa a palavra, tipo, Gabriel, né? Todo nome na Bíblia tem um significado. Então a Bíblia diz que o Gabriel, alguns teólogos falam que é um homem de Deus, né? Ou poderoso de Deus, o querubim, o arcanjo Gabriel. Então o nome dele, Gabriel, significa homem de Deus, ou poderoso de Deus, ou Deus é poderoso, ou Deus se mostrou forte. Então ali fala que ele é um tipo de guerreiro, né? Que ele trouxe uma mensagem. Vamos ver aqui, né? A Bíblia só relata 2 nomes de anjos na Bíblia, né? Que os outros anjos, eles todos aparecem como mensageiros.
né? Mas ele não cita nenhum nome. Vamos ver aqui em Daniel capítulo 10. Então, o nome dos únicos que é anunciado na Bíblia é o nome do Gabriel e do arcanjo Miguel. Vamos ver aqui em Daniel capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12. Vamos ver aqui? Eis que em sua mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou dizer. Levante-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus, são ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim. 21 dias, eis que Miguel, um dos príncipes, dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei com eles, com os reis da Pérsia. Então aqui, duas coisas que nós notamos aqui. Às vezes nós achamos que nossa oração não está, Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo. Então aqui existe um principado que se opõe às nossas orações, né? Então aqui a Bíblia fala que desde o primeiro momento que a gente aplica o nosso coração para ouvir e obedecer à voz de Deus, o Senhor, Ele está ouvindo, né? Então, ele perseverou 21 dias. Às vezes a gente já quer resposta imediata, né? Daniel não, ele passou a orar 21 dias, né? Então a Bíblia fala aqui que mencionou o nome dele, né? Que é o arcanjo Miguel. Vamos ver aqui em Judas, capítulo 9. Judas, antes de Apocalipse. Só tem um versículo, só tem um livro, então é só o versículo. Judas 9. Versículo... perdão. 9. Judas 9. Diz aqui: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar o juízo e maldição contra ele, mas disse: o Senhor de Miguel, né, dos nomes dos anjos, que é Miguel e Gabriel, esses versículos. É interessante aqui, eu até separei depois, eu fiz um estudo. Tinha uns louvores que antigamente as pessoas cantavam, depois eu vou falar aqui, e a gente vai analisar biblicamente, né, se é bíblico ou não. Vamos ver agora em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então você vê que a Bíblia fala aqui, a Bíblia fala muito de anjos, mas não fala do nome dos anjos. Os únicos... Tem os livros apócrifos que eu falei nas aulas anteriores, que tem nome de outros anjos que na Bíblia apócrifa fala. O que é a Bíblia, livros apócrifos? São livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo, não são inspirados por Deus. Então são relatos de homens que a gente não pode pôr totalmente a confiança, né? Porque não tem inspiração, né, de Deus. Outras passagens que falam do anjo Gabriel. Em Daniel, capítulo 8, ali fala, abra lá a Bíblia, você está com a Bíblia aí? Em Daniel, capítulo 8, versículo 16.
Outra parte que fala do anjo, do arcanjo Gabriel, capítulo 8, versículo 16. Oito, 16 diz assim: elevou-me para o átrio interior, na casa do Senhor. Eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, e cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles olhavam para o sol virados para o oriente. Então me disse: viste o filho do homem? Há uma coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me. Eis-lo a chegar ao ramo, ao seu nariz. Então essa passagem aqui fala exatamente da forma como Gabriel, né, aparece aqui. Então o Senhor, ele mostra que nesses versículos é a primeira vez que ele fala, que aparece na Bíblia, o arcanjo Gabriel. A segunda vez em Daniel capítulo 9, versículo 21. 9, 21. Vamos ver lá. Ah, eu li errado, irmãos, ó. Eu achei estranho. Eu li Ezequiel. Eu vou ler de novo, tá? Espera um pouquinho só. É a Bíblia errada aqui. 9. Vamos ler de novo lá em cima. 8, 16. Perdão. Agora sim. Amém. Vamos ler de novo. A primeira vez que a Bíblia relata sobre o anjo Gabriel. E ouvi uma voz do homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. Veio perto de onde eu estava. Vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entendes, filho do homem, porque essa visão realizará no tempo do fim? Essa passagem fala como Deus tocou de forma, o anjo tocou de forma humana, né? Ele teve uma revelação, uma visão ali muito forte. Agora sim, segundo em 9, 21. Então ali esse arcanjo, né, esse anjo Gabriel, ele veio dar instrução, né, porque Daniel não estava entendendo a visão correta que ele estava tendo. Então a Bíblia fala, vamos ler lá o versículo. Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício à tarde. Aí você fala assim para mim: pastora, mas a Bíblia, você não falou que arcanjo, né, os únicos que têm anjos, tem asas, são os serafins e os querubins? Esse sentido aqui de voar significa, como se fosse, veio voando, veio rápido, porque o poder de locomoção de um anjo, ele é muito rápido. Isso não significa que ele é onipresente, onipotente, onisciente, né? Ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele não é onipotente, ele não tem mais poder do que Deus, e ele não é onisciente, ou não conhece todas as coisas. Ele tem mais força que a gente, mas ele tem uma rapidez maior do que a gente. Então a Bíblia diz aqui no sentido, né, que ele veio voando rapidamente. A Bíblia fala veio voando rapidamente, ou seja, veio rápido. Porque a Bíblia, em nenhum livro de Gênesis e Apocalipse, não fala que Gabriel tinha asa. Ele era um tipo de anjo guerreiro, né, ministrador. Porque existe, depois nós vamos ver nas próximas aulas, que existe uma hierarquia de anjos, né? Cada um tem a sua função. Então esse arcanjo aqui, Gabriel, ele era um tipo de anjo guerreiro, né? Era um tipo de príncipe, né, que lutava. Ele luta em favor dos filhos de Deus, né, de Israel. Ele é um príncipe guerreiro de Deus. A terceira vez que o arcanjo aparece, que o anjo Gabriel aparece, é em Lucas,
Lucas capítulo 1, versículo 19. Vamos ver lá? Versículo 19. Vamos ver aqui. Vou ler a partir do 18, tá? E disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher é avançada em idade. E respondendo o anjo, lhe disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar, dar-te essas alegres novas. Então o Senhor fala aqui que ele enviou o arcanjo, o anjo Gabriel. Alguns falam que ele é um arcanjo, outros falam que ele é um anjo, mas ele é um arcanjo, não um anjo guerreiro, aliás, um arcanjo, um guerreiro, né, um príncipe guerreiro. Então, a quarta vez que a Bíblia menciona é a passagem, aqui mesmo, ele fala que, aí ele responde, né, para Zacarias: Todavia ficarás mudo. Deixa eu baixar esse som aqui, só um minuto. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que as coisas acontecerem, porque não creste nas minhas palavras, que eu ao seu tempo hão de cumprir. De quem eram essas palavras aqui? Era do Miguel, aliás, do arcanjo Gabriel, ou era o próprio Deus falando? Então ele é um tipo de mensageiro, né? Ele veio trazer uma mensagem de Deus. Então, a outra vez que a Bíblia menciona é em Lucas mesmo, capítulo 26, que cita o nome dele, né? Esses livros, todas as referências aqui, falam exatamente do nome dele. Então, os únicos versículos que citam o nome dele, que é citado. No versículo 26, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com cujo nome era José, na casa de Davi. E a origem da virgem e o nome da virgem era Maria, ou seja. Então, esses livros, a quarta vez que o nome dele é mencionado. Na outra vez que o nome dele é mencionado, no versículo que eu acabei de ler, versículo 26. Então, é as únicas referências que mostram a citação do nome dele, né? Recapitulando a aula anterior, porque eu sei que existem muitas pessoas, né, falando sobre os anjos. Eu peguei um trecho de um louvor que antigamente as pessoas cantavam, e nós vamos analisar biblicamente esse livro aqui, né? Por exemplo, antes de eu explicar esse louvor aqui, eu quero que você abra comigo em Deuteronômio. Eu vou recapitular um pouquinho na aula passada, porque algumas pessoas estão entrando agora, e eu quero citar um ponto muito específico, porque existem muitas pessoas, e tem os livros que falam sobre os anjos, né? E se você procurar na internet, você vai ver muita heresia. Se você não tiver conhecimento bíblico, e se você entrar na internet para você vê cada heresia. Então, para você, eu aconselho, tá? Pode buscar na internet? Pode. Mas você tem que ter um certo conhecimento bíblico, porque senão você vai acreditar em muitas fábulas que estão anunciando na internet, explicando, né? E então você tem que ter um pouquinho de conhecimento bíblico, até na hora de você fazer uma pesquisa na internet, porque a gente não pode crer. Porque ali na internet tem várias receitas, várias heresias, várias pessoas falando de forma herege, né? Então vamos analisar biblicamente aqui. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8 e 9.
A Bíblia fala, não sei porque Deus mandou falar isso agora. Por exemplo, às vezes as pessoas, pastora, eu posso ter um anjo dentro da minha casa? A Bíblia fala que para não fazer imagem, não fazer imagem diante de você, nem que está em cima no céu e nem embaixo na terra. Não é assim que a Bíblia fala? Então, por exemplo, eu comprei um anjinho. Esse aqui é um anjinho verde. E aí eu ponho ele na minha estante, porque ele é bonitinho. Mas a Bíblia fala para não fazer imagem, nem que está em cima no céu e nem embaixo na terra. Mas eu acho bonitinho, né? Mas é antibíblico. Claro que você de repente fala, eu não vou me prostrar, eu não vou adorar, mas é um ídolo. Independentemente, porque se você, a partir do momento que você olha assim, não quero jogar fora, passou a ser um ídolo na tua vida. Porque o Senhor fala para não fazer imagem que está em cima no céu, nem embaixo na terra. Deuteronômio 5, versículo 8. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que está em cima no céu, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, e não servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, pastora, mas eu acho tão bonitinho, ganhei uma imagem de anjo bonitinho, queria deixar na minha casa. A Bíblia fala que não é para fazer, né? A partir do momento que você fala assim, mas eu não vou jogar fora, é meu anjinho de estimação. Já virou um ídolo na sua vida. Em Êxodo capítulo 3, 20, versículo 3, perdão, diz assim: não terás outros deuses diante de ti, não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança do que está em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem das águas, nem debaixo das águas. Não te curvarás a ela, não servirás, porque eu sou Senhor, teu Deus. Sou zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, de novo, né? A Bíblia fala de novo. E eu vou falar esse versículo aqui, depois eu vou explicar um louvor. Em Colossenses 2, lá em Colossenses, capítulo 2, diz assim: ninguém vos domine em seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos. Então o Senhor fala assim, não, ninguém vos domine com seu bel prazer, com pretexto da humildade e culto aos anjos. Existem pessoas que cultuavam ou faziam louvores para os anjos. E isso é bíblico. O Senhor fala para nós não adorarmos a anjos, nem não falar imagem de escultura, nem que está em cima no céu e nem embaixo na terra. Os anjos de Deus são seres celestiais, são seres que o Senhor mandou para nos ajudar, para nos fortalecer. Mas o Senhor disse para a gente não vos domine em seu bel prazer. Eu lembro que antigamente as pessoas faziam louvores para os anjos. Nós vamos entrar daqui a pouco, vou mostrar um louvor que as pessoas faziam antigamente. Em Apocalipse, vamos lá em Apocalipse, capítulo 22, 6, versículo 9. Diz assim: 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou um anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as visto, prostrei-me aos seus pés do anjo que me mostrava para o adorar. E ele me disse: ora, não faças tal, porque sou teu conservo, teu e de teus irmãos, os profetas, e os que guardam as palavras
deste livro, Adore a Deus, ou seja, os anjos não aceitam adoração, mas os homens, às vezes, sem entendimento, a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Até mesmo cristãos, às vezes, né, eu fui em algumas igrejas quando eu me converti, e era muito fácil as pessoas fazerem, não sei se vocês lembram, as pessoas mais antigas, lembra de um louvor que falava Gabriel, Gabriel, Gabriel? Eu nem lembro da letra, né? E aí eu fui procurar na internet ver a letra desse louvor, não achei, mas eu vi um outro que cantavam também na época. Então a Bíblia fala muito claro. E em Apocalipse 19, volta só uma página, nós vamos dar referência para ficar bem claro isso, né? Como eu estou dando aula de anjos, as pessoas acham que pode fazer oração aos anjos. Não, nós não podemos pedir nada para os anjos, mas nós pedimos para Deus, podemos pedir para Deus colocar os anjos para nos guardar. Eu não posso fazer um pedido para um anjo, meu santo anjo, como eu já vi algumas rezas, como na igreja católica, eles davam aquela reza, né? Inclusive, eu estava na primeira aula, tinha uma pessoa que ela não é de São Paulo, e ela falou para mim que uma pessoa foi, e é cristã, mas não tinha muito entendimento, né? A Bíblia fala errais, né? Não conhecendo o poder de Deus, ou seja, não se aperfeiçoou. E a pessoa, no final da aula, e isso na igreja, dentro da igreja, lamentável isso. A pessoa, no final do estudo bíblico, falou assim, olha, vem aqui, depois do final do culto, eu vou orar por você e vou revelar que tipo de anjo que está cuidando de você. Aí começou as profetadas, né? Começou as profetadas falando, o seu tipo de anjo ele tem uma coroa de fogo, outro tem uma espada flamejante, o outro, entendeu? E cada um, para cada tipo de pessoa, ela inventava um anjo diferente. A Bíblia não fala nada disso, né? Eu não tenho um anjo para mim específico, só para mim, né? Então o Senhor fala que isso daí é heresia. Quer dizer, uma pessoa dentro da igreja, infelizmente, não tem conhecimento, né? Ou de repente, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa é tão leiga e tem boa intenção, talvez ela não fez com má intenção. É isso que eu falo para vocês. Quando for pesquisar alguma coisa na internet, pesquisa à luz da Bíblia. Aí eu não posso pegar um estudo sobre anjos, uma dúvida, ou sobre qualquer outro assunto e acreditar que você não sabe quem é que está do outro lado passando estudo para você. Então, com certeza essa pessoa foi buscar algum estudo de anjos na internet e falou esse monte de heresia. Quer dizer, não tem conhecimento. Eu só posso falar o que a Bíblia me diz. Eu não posso acrescentar. A Bíblia fala que se eu acrescentar, né, serão acrescentadas pragas. E se eu tirar alguma palavra desse livro, será tirado parte da vida, da vida eterna. Então eu não posso acrescentar nem um tio a palavra de Deus. Eu não posso tirar nenhuma palavra. Eu não posso, né, ir por um estudo que as pessoas estão falando sem antes buscar o conhecimento de Deus. Então aqui, no versículo 19, versículo 10, diz assim, vou ler a partir do 5, deixa eu ver. Vou ler só o 10. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele lhe disse, não faça tal, eu sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Espírito da profecia, ou seja, ele se lançou aqui, né, para adorar. O que o anjo falou? Não, adore a Deus. Esses homens também, eu falei isso nas aulas anteriores, Cornélio, ele se prostrou para adorar Pedro, né, quando ele ficou tão impactado com a visão de Deus, a revelação de Deus, que Cornélio se prostrou para adorar Pedro. E Pedro pegou nas mãos dele, não, levanta-te, porque eu sou homem igual a você. Então, todo louvor, toda honra, toda glória tem que ser dado somente a Deus, né? Agora eu vou falar sobre aquilo que eu falei que eu analisei um louvor, né? Até os louvores a gente tem que analisar. Eu peguei um louvor na internet hoje e ele fala assim, a gente pode fazer louvor para anjos, né? Mas antigamente as pessoas não tinham tanto entendimento. Hoje eu creio que as pessoas estão buscando mais a palavra, né? Na minha época que eu me converti,
as pessoas só queriam fogo, né? Não tinha muito... Inclusive, eles falavam que a palavra mata, né? Então, as pessoas que estudavam a palavra, inclusive na época que eu fui fazer teologia, as pessoas falavam, algumas pessoas falavam assim que a pessoa fica frio, né? Fica leigo, fica longe de Deus, fica frio, fica gelado e não deixa o Espírito Santo. Muito pelo contrário. Quanto mais você tem conhecimento de Deus, menos você fala besteira, menos você é enganado e menos você engana, né? Porque se você não tem entendimento, como é que você vai passar a palavra de Deus? Então o louvor fala assim, olha a marcha do anjo Gabriel. Né? A primeira aqui já está errado. Né? O anjo Gabriel, ele não vem na terra para dar recado para os homens. Ele não vem. Né? Você viu que na Bíblia ele aparece em pontos estratégicos. Né? Ele não vai... Não é ele que vem trazer a mensagem. Né? Tem milhares de anjos. Né? Como eu falei nas aulas anteriores... Jesus fala assim, olha, quando Pedro cortou a orelha, né, de Malco, Pedro falou, né, Pedro arrancou a orelha de Malco e Jesus foi lá e colou a orelha de Malco e ele falou assim, olha, por acaso se eu clamasse ao Senhor, ao meu Deus, o Senhor não me mandaria 12 legiões de anjos, 12 milhões de anjos, né, ou seja, o Senhor fala que uma legião, né, tem o quê? Uma legião, tem quantos? Uma legião, o Senhor fala que uma legião. Então, seriam 12 mil anjos, né? Então, a Bíblia fala que o arcanjo não vem servir. O louvor que eu vi. Desceu o arcanjo, desceu Gabriel. A tua marcha é guerreiro. Aí ele fala, querubim, querubim, traz agora para mim os teus anjos para mim. Querubim não vai ficar na presença dos homens. O querubim, nós vamos falar daqui a pouco, nós falamos na aula passada. O querubim é aquele que fica, né, diante do trono de Deus, guardando a presença de Deus, né? Ali, né, os 4 anjos na ponta da arca, guardando a presença do Senhor. Então, o querubim não vem trazer mensagem para os homens. Aqui, depois ele fala, agora voa nas asas dos anjos. Anjo, como eu falei, não tem asa. Então, as pessoas não podem pegar... Vocês vão voar nas asas dos anjos. Completamente antibíblico. Aqui depois fala. Tem que ter a unção para pisar na cabeça da serpente. Essa parte que eu vou dar um ponto aqui. Que a Bíblia fala que quando o arcanjo, né, foi batalhar o corpo de Moisés. Ali ele fala que ele não usou de palavra de maldição contra o inimigo. Ele só falou o que? O Senhor te repreenda. E que muitas pessoas fazem hoje em dia, eu lembro que antigamente tinha uma música que eu gostava bastante, que eu não tinha entendimento, pisa na cabeça do diabo, pisa na cabeça do diabo, e os crentes tudo pisava, sapateava, pisa na cabeça do diabo, esmaga o diabo, né? Tem uma outra louvor que fala, né, que o diabo, né, era uma caixinha e que todo mundo podia pisar em cima, várias heresias. E o próprio anjo aqui, o arcanjo Miguel, ele não ousou falar nenhuma palavra contra o inimigo. Depois ele vem falando um louvor aqui, fala, relampeia e faz clarear, trovejou, relampeou e o inimigo caiu. Então, um louvor que as pessoas cantavam antigamente, hoje em dia eu não vejo mais cantando, né, esse tipo de louvor. Aí agora eu vou falar sobre os querubins, dar uma recapitulada, como eu já falei nas aulas anteriores. São seres espirituais, são determinados para revelar a glória de Deus e o poder de Deus, ou seja, são os guardiões do trono de Deus, do povo de Israel. E ali a Bíblia fala que em Êxodo, depois você vê lá, você já deve ter visto, em Êxodo capítulo 25, versículo 19 e 21. Eu quero que você abra comigo aqui em Ezequiel, vamos analisar esse versículo aqui. Ezequiel capítulo 1. Versículo 5. As pessoas pensam assim, como que é... Por que geralmente o querubim não vem? Primeiro porque ele tem a sua função específica de guardar o trono de Deus. E segundo, se você vê um querubim, né, por que Isaías se assustou tremendamente? Eu sempre achei lindo
né, essa passagem de Isaías, sempre quando eu vou pregar, eu lembro de Isaías, que Isaías, a Bíblia fala que ele era um homem santo, separado, né? Ele tinha uma missão específica, né? Eu não me coloco nem aos pés de como Isaías foi, né? Nós temos muito a desejar, hoje em dia a igreja tem muito a desejar como servos de Deus. Nós precisamos aprender muito com Isaías, com Jeremias, né? E com esses profetas que nos deixaram grandes exemplos. Então Isaías, quem era Isaías? Fala de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você acha que Isaías falava palavrão? Vocês acham? Você acha que Isaías era um homem grosseiro, rude, né? Vivia nas orgias, né? Como alguns crentes hoje vivem? Não, hoje pode tudo. O crente hoje pode tudo. O crente pode tudo hoje em dia. Pode ir pra balada, pode beber pinga, ela pode fumar, né? Pode fazer tudo. Pode pular carnaval, pode fazer a festa do Halloween. O crente hoje em dia faz tudo. Você acha que Isaías fazia isso? Ele participava das festas pagãs? Eu tenho certeza que não. E hoje os crentes da igreja dizem que pode, né? Então, eu tenho um exemplo como Isaías, né? Vamos ver aqui. Depois nós vamos falar sobre esse livro. Ezequiel, capítulo 1, versículo 5. Diz assim. A aparência do querubim. Se você vê um querubim hoje, será que você não vai infartar? E veio, e no meio dela saiu uma semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinha semelhança de um homem. Ele parece um homem, né? A semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos. Mas você já imaginou você ver um querubim com 4 rostos? Cada um deles, como também cada um deles 4 asas. E nos seus pés, os pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta de um pé de uma bezerra. E luziam como cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas. Os 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos com asas. E uniam-se as suas asas, uma à outra. Não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. E a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão. E a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi. E também o rosto de água. E todos os 4, o seu rosto e suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha 2 asas, junto uma à outra. E 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. Você imaginou se você vê um arcanjo, um querubim? Né? Você vê só um anjo, você já se assusta. Imagina se você vê um querubim. Então a Bíblia fala no versículo 5 que ele tinha uma aparência de homem, mas com características completamente diferentes. No versículo 7 nós vemos que ele tinha o pé de bezerra. Se você olhar para parecer um anjo aqui, ou na sua casa agora, e você olhar para o anjo e ter um pé de bezerra, você vai pensar o quê? Não fala não, cuidado que não blasfemar contra Deus. Mas só pensa. Cuidado, né? A Bíblia fala que a palavra da blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada nem nesse século, nem no porvir. Então um querubim é um ser, né, espetaculoso, ou seja, você vai ver um querubim, pensa, você vai ver um querubim, ele tem uma aparência de homem, você olha para os pés dele, pé de bezerra. Eu sei que você pensava a mesma coisa. Então você vai ver um pé de bezerra, você fala, nossa, Deus é de Deus, pé de bezerra, né? Então você vai ficar com medo, né? Porque você não vai saber se é de Deus, o que é aquilo lá. Ele tinha mãos humanas, ou seja, debaixo das suas asas, ele tinha mãos humanas. Tinha 4 rostos. Um rosto era humano, o outro rosto de leão, o outro rosto de boi e o outro rosto de águia. Se você visse um querubim hoje, hein? Fala pra mim, o que você ia sentir, né? Então, e depois ele tinha 4 asas, 2 cobriam o corpo
e as outras duas tocavam os outros querubins, né? E eles eram brilhantes, né? Eles pareciam um carvão aceso e o fogo se movia entre eles. Então é uma figura assim que ser humano nenhum tem suporte para ver isso. Tem suporte, ninguém tem, né? Então se você vê um querubim, você já vai ficar apavorado. Eu isso que ia ficar, né? Eu lembro que a primeira vez que eu quis ver um anjo, o Senhor começou a me invadir, eu já fiquei apavorado sem ver nada, mas nem se eu visse, né? Agora vamos ver aqui qual a aparência dos serafins. Os serafins também é bem... Deve ser uma coisa muito linda, mas a gente não tem condições, a gente não tem estrutura para ver. Isaías 6, versículo 1. Vamos ver aqui. 6. Essa passagem eu acho muito linda, essa passagem. 6, versículo 1. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima deles. Cada um tinha 6 asas, cada serafim, né? Tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, né? Imagina se você vê um serafim, né? O querubim já se assusta, né? Acho que os dois, né? Sei lá. Mas acho que talvez o querubim seja talvez mais assustador, não sei. Mas Isaías se assustou tremendamente só porque ele viu um serafim, né? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Imagine, parecia um querubim aqui. E os umbrais das portas da tua casa começar a estremecer com a presença do anjo. O que você pensa? Você vai morrer do coração, né? De repente aparece um querubim aqui com 6 asas, né? E foi isso que assustou Isaías. Os umbrais das portas começaram a tremer, né? E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Pensa, que coisa aí. Se você vê um anjo, a casa encheu de fumaça, as portas começaram a estremecer. E aí ele ficou apavorado. Então disse: ai de mim, que vou perecendo. Ele pensou: vou morrer, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. E a colocou à minha boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vês de verdade, mas não percebeis. Eu acho que eu desmaiava também, Maria. Acho que eu desmaiava também. Então ele viu aquela presença gloriosa, aquela presença maravilhosa. E a Bíblia fala em... Eu ia separar o versículo, mas não preparei. Semana que vem eu trago. Eu até marquei aqui, mas eu não procurei o versículo. Depois, se vocês acharem, me passa aí o versículo. Quem tiver com a Bíblia aí, procure e me fala, que eu não vou parar para ver isso agora. A Bíblia fala que ninguém que visse a glória de Deus viveria, né? O Senhor fala: aquele que vê a minha glória não viverá. Então Isaías, ele conhecia um pouco da Bíblia, ele sabia que se ele visse a glória de Deus, nenhum homem viveria. E olha que ele só viu o serafim. Você sabe que eu estava fazendo um estudo na época que eu estava dando aula de tabernáculo. Talvez um dia... Acho que o tabernáculo é meio complicado de dar aqui na live, porque tem que mostrar muitos desenhos, né? Mas na época que eu dei a aula sobre o tabernáculo, os sacerdotes, eles tinham um tempo certo. Por exemplo, um sacerdote, ele só servia por 5 anos. Por quê? O sacerdote que entrava no lugar santíssimo, a glória
de Deus era tão forte, que um sacerdote só podia servir ao Senhor dentro do lugar santíssimo por 5 anos. Depois ele não prestava para mais nada. Os ossos se enfraqueciam, ele ficava, não prestava, a carne não aguenta a glória de Deus. Então o sacerdote só podia servir por 5 anos. Depois disso ele ficava enfraquecido, era como se as carnes dele se estremecessem. Então aqui Isaías, por isso que ele falou: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então vamos explicar esse versículo aqui, que fala, o versículo, cadê aqui? Deixa eu ver especificamente aqui. Vou ler um pouquinho para trás. Versículo 1 diz assim, cadê? Vou ler o versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado num alto sublime trono. Ou seja, a Bíblia fala que ele fica acima da presença de Deus, ou seja, guardando a presença de Deus, né? Os serafins estavam diante de mim, versículo 2, acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto. Aqui eles usavam as primeiras asas, ou seja, com 2 cobriam o seu rosto. Por quê? Eles não podiam olhar para a glória de Deus. Então, com as 2 asas, eles cobriam o seu rosto. Depois vem aqui. Deixa eu ver aqui. Com as 2 cobriam seus rostos e com as 2 cobriam seus pés. Por que eles cobriam os pés? Né? Porque eles estavam reconhecendo, né, a submissão, eles estavam reconhecendo a submissão ao Senhor Todo-Poderoso. Então, com 2 eles cobriam o seu rosto, porque eles não podiam ver a glória de Deus. Com 2 cobriam seus pés, simbolizando submissão ao Todo-Poderoso. E com as outras 2 eles voavam. Os serafins, de um modo geral, nós não sabemos exatamente a quantidade de serafins que fica no céu, diante de Deus. A Bíblia não menciona, mas sempre fica acima do trono de Deus. Eu quero que vocês abram comigo aqui. Eu vou ler aqui uma aula que eu falei na semana passada para dar uma ênfase nessa aula de hoje, porque eu achei muito lindo e muito tremendo, né? Sobre os serafins. Os serafins, na palavra de Deus, ela fala que em hebraico significa ardente, ou seja, saraf, ardente, incandescente. Então aqui no versículo 6 de Isaías, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Então a Bíblia, o que é uma tenaz? Tenaz era um objeto usado pelos ferreiros, pelos serralheiros, era como uma pinça, né? Com uma ponta de metálico. Então eles usavam para manusear peças quentes. Então eles tinham um cabo muito longo para a pessoa não chegar muito próximo do fogo. Então ele tirou com uma tenaz, porque a presença de Deus é tão flamejante, tão poderosa, que eles não podiam chegar perto, né? Então aqui, esse versículo aqui, em Deuteronômio, eu não vou abrir a Bíblia agora, né? Mas depois você procura na sua Bíblia aí, anota aí para você ler depois. Deuteronômio 4:24 diz assim: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome. Deus é um Deus zeloso. Então a Bíblia fala que Deus, a presença de Deus, é um fogo tão flamejante que nem os anjos podem chegar perto. Entendeu? Por isso que os serafins não podem vir. Ele vai matar o povo. Ou de susto, ou mata mesmo da glória, porque ninguém consegue ver, né? O próprio Moisés, quando ele, Senhor, eu quero ver a tua presença, e ele falou: olha, fica na frente da rocha e você vai me ver pelas costas. Você já leu esse versículo? A Bíblia fala: fica na frente da rocha. Então ele ficou na frente da rocha, e quando Deus acabou de passar, ele olhou, porque nenhum homem que vê a minha face, ele viverá. Entendeu? Então ele ficou ali para ver, sentir a presença de Deus.
Moisés, quando ele subiu, ele não via a glória de Deus. Ele ficou lá, o rosto de Moisés, ele resplandecia de uma tal maneira, só com a presença de Deus. Ele não viu o rosto de Deus. Mas quando Moisés descia do monte, o rosto de Moisés, ele resplandecia de tal maneira que ele tinha que, quando ia falar com o povo, para dar as orientações de Deus, ele tinha que colocar um pano na cara. Aí algumas pessoas falam que a pessoa tem que pôr um pano porque tem que pôr o véu, né? Aí começa a surgir as heresias. Enfim, né? Então a Bíblia fala que Moisés colocava um pano, por quê? Porque a glória era tão grande que as pessoas vão se assustar. Inclusive, quando, né, o povo estava querendo ver a glória de Deus, achando que Deus tinha que falar somente com Moisés, o Senhor mandou o povo sair para fora, que o Senhor queria falar com o povo, né? E o povo falou, não, nós não queremos ouvir, que nós queremos ouvir, Deus queria falar com o povo. Mas o povo ficou tão apavorado, não, Senhor, fala com Moisés, a gente recebe de Moisés. Porque a voz de Deus, lembrei de uma música, né? A voz do Senhor, né? Eu já dei uma aula anterior, você procura lá, sobre os cedros do Líbano, é muito lindo esse estudo também. A voz, né? Os cedros do Líbano, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, ou seja, é tão poderoso. O cedro do Líbano é uma madeira fortíssima, poderosa, né? Usada para fazer navios, fazer como chama? Que ele coloca marco, esqueci o nome do. Enfim, era usada para coisas que pegava chuva, que não se corrompe. Agora voltando aqui sobre os serafins, né? Falando da glória de Deus. Em Êxodo capítulo 24, 17 diz: e o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor, no cume do monte, os olhos dos filhos de Israel. Então, quando os serafins, eles não podiam ver a glória de Deus, mas só de sentir a presença de Deus, né? Ou seja, a presença de Deus é tão ardente que os arcanjos, os serafins que estavam em volta entre eles clamavam santo, 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 né? É o Senhor dos exércitos, só de sentir a glória de Deus, né? Então eles ficavam tão cheios da presença, da glória de Deus, quer dizer, Moisés, o rosto dele resplandecia. E os serafins que estão diante do trono de Deus o tempo todo, né? Louvando e engrandecendo ele, eles ficavam tão chamuscados, né? Pela glória do Senhor, e eles, por isso o nome deles se chama serafim, que significa o quê? Ardente, incandescente. Então os querubins e os serafins são seres alados, ou seja, são seres que possuem asas. Então quando um arcanjo, os serafins olhavam um para o outro e diziam: ele é santo, ele é santo, ele é santo. Por quê? Eles não estavam falando para o Senhor, ele é santo para o Senhor. Claro, eles reconheciam a glória de Deus, mas eles ficavam tão impactados que eles olhavam um para o outro e dizendo: ele é santo, ele é santo, ele é santo. Então, continuando aqui, versículo 6 de Isaías, versículo 3, continuando dizendo, esse versículo específico, e clamavam uns para os outros. Você já observou isso? Às vezes a gente vê a Bíblia, né? A gente tem costume de ler a Bíblia, mas tropeça em alguns versículos. Eu achava, né, antes de ler esse detalhe aqui, eu achava que os serafins ficavam falando para o Senhor: ele é santo, 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 santo. Mas a Bíblia fala muito claro aqui, ó. E clamavam uns para os outros. Quem é para os outros? Um serafim para o outro. Ele é santo, o outro, ele é santo, ele é santo. Um para o outro. Né? Interessante, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, por toda a terra está cheia da tua glória. Quando Isaías testemunhou tudo isso, ele ficou com tanto medo que disse: ai, Senhor, né? Versículo 5, os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele ficou apavorado, como todos nós ficaríamos, né? Aí ele falou: ai de mim que estou, né? Cadê? Então disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei e o Senhor dos exércitos. Aí o serafim voou até ele, ou seja, tirou do altar
uma brasa viva e tocou os lábios dele, ou seja, purificou. E a Bíblia fala, existem pessoas que se sentem muito santas, né? Eu sempre falo isso. Existem pessoas que se sentem muito santas, mais santas do que todas as pessoas. De repente só porque você está orando um pouco mais, talvez porque você se separou um pouco mais, talvez porque você, sei lá, você está se santificando. Então as pessoas olham para as outras pessoas lá fora e começam a julgar, ser pecador, né? Que nem os fariseus falavam, Senhor, eu oro todas as vezes, 3 vezes ao dia, esse publicano aí, né? E aí o Senhor falou assim que ele seria mais justificado, porque quando ele falava com o Senhor, nem mesmo a cabeça ele levantou. Esse saiu justificado. Por que o Senhor fala isso? É impossível, nós que conhecemos um pouco a Bíblia, que a gente precisa conhecer cada vez mais, cada vez que você lê a Bíblia, se você começa a se sentir santo, sabe o que significa? Que você não está lendo a Bíblia. Se você começa a se achar mais santo do que os outros, se você começa a condenar as outras pessoas, significa que você está muito distante de Deus. Porque se eu leio a Bíblia todos os dias, eu vejo tanto de erro que eu faço, tanto de coisa que eu preciso mudar. E aí eu começo a falar igual Isaías. Ai de mim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quanto mais perto de Deus você se aproxima, mais pecador você se vê. Tanto é que no tabernáculo, os sacerdotes, quando tinham que entrar no lugar santíssimo, eles colocavam a bacia. Para quê? Para eles olharem os seus pecados. Era uma referência. Então a bacia é isso aqui. A palavra do Senhor. Essa é a nossa bacia. Eu tenho que olhar para cá e aqui eu tenho que me lavar, e aqui eu tenho que me purificar, e aqui eu tenho que me santificar. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que eu estou distante de Deus e mais o tanto que eu preciso me aproximar de Deus. Amém? Enfim. Eu já li algumas referências aqui, então hoje eu termino, né, falando sobre isso. A Bíblia também fala que, por exemplo, o anjo que tocou, né, os lábios de Isaías com uma tenaz, não significa que o anjo tem poder de perdoar pecado. Ele somente obedeceu uma ordem de Deus, ou seja, ele pegou uma tenaz, pegou uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías por ordem de Deus. Eu não posso orar para o anjo, santo anjo, perdoa os meus pecados, porque ele não tem poder de perdoar pecado. Só aquele que pagou, né, o preço de sangue, que é Jesus Cristo. Ele sim tem poder de perdoar pecado. Amém, queridos? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre... O que vocês querem que eu fale? Pergunta aí pra mim. Eu vou... Alguém tem dúvida? Eu sei que vocês estão assistindo aí, mas ninguém fala nada. Todo mundo quietinho. O que você tem dúvida? Fala pra mim. Deixa nos comentários aí. E aquilo que você tiver dúvida, você me fala. Então, provavelmente na próxima quarta-feira eu já vou estar encerrando. Eu vou falar depois, talvez na próxima quarta mesmo, que eu vou falar sobre os anjos caídos. Eu não quero dar muita ênfase sobre isso, porque não é o nosso foco, né? Eu vou falar que ele é um anjo caído e vou dar as referências, né? Mas aí eu posso dar, mas nessa época de pandemia eu não quero muito falar sobre isso não, porque senão vocês vão ficar apavorados. Tem um estudo também que se chama demonologia. É um estudo sobre demônios, como é que eles atuam, mas deixa isso mais pra frente, né? Pra vocês aprenderem. Né? Eu vou dar uma referência mais ou menos, passar por cima assim algumas referências, explicar dos anjos caídos, tal. E eu ia falar outra coisa, até ia deixar anotado aqui para falar para vocês do que eu vou falar na próxima semana. Mas depois, na próxima semana, eu vou preparar, falei sobre o arrebatamento. O pastor fez uma aula sobre arrebatamento. Ele deu um estudo sobre o arrebatamento. Olha lá, vocês que, né, Maria, você vê aí. Pastor, eu vou falar para ele mandar os links para você. Ele fez um estudo completo sobre o Apocalipse. Fala sobre o arrebatamento. Eu não sei se ele fala exatamente sobre esse tema, mas ele fala Nossa, fala muito estudo bom. Algumas pessoas têm medo de ouvir o Apocalipse, né? Mas é bom. Mas tem lá acho que na página Se Amo, da igreja, na página dele, eu vou compartilhar. Vou procurar os links e vou mandar. E aí, dá uma sugestão de aula que vocês querem, do que vocês têm curiosidade.
E aí eu vou ver dentro das matérias que eu tenho aqui, de repente o Espírito Santo me dá mais alguma coisa. Amém? Mas aí fica aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida, quiser saber de alguma coisa, alguma referência bíblica, algum versículo que você não entendeu, vocês que têm meu WhatsApp, né, me chamem. Os que não têm, pode me chamar lá em inbox que eu passo. E não vou passar aqui, porque senão fica, né, enfim. Mas tem o telefone da igreja. Inclusive, eu vou passar depois. Aquele, pôs um chip novo lá, aquele celular, eu não sei. Eu vou passar o celular da igreja, que é público. Mas os que me tem no Facebook, pode me chamar lá e perguntar, tá? Aí, tem algumas pessoas que me chamam, pastora, o que significa isso? Eu gosto de explicar. Se eu não sei, eu vou buscar, claro. Eu não sou dono da sabedoria de tudo, não. Também tenho que pesquisar. Amém? Que Deus abençoe você. Muito obrigada por ter compartilhado. Compartilhe essa live, porque eu sei que vai edificar outras vidas. Que o Senhor seja com você, seja com a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Maria, todos vocês que estão ouvindo. Eu não sei muito ver, agora eu tô aprendendo, Maria, mexer um pouco o celular. Eu não sabia ver, agora eu tô aprendendo. Eu vou aprendendo devagar, eu sou criança ainda, eu vou aprender muito. Deus abençoe, tá? Vamos orar? Senhor Deus Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui comigo. Eu sei, meu Deus, que a Tua palavra é poderosa para penetrar, Senhor, a medula, Senhor, a divisão da alma, dos pensamentos, e ela que nos corrige, ela que nos ensina, ela que nos fortalece. Pai, eu coloco diante de Ti cada um dos Teus filhos que estão aqui assistindo essa live, que a Tua unção, que a Teu poder, que a Tua glória, Senhor, invada, Senhor, a casa dos Teus filhos, meu Deus, que eles venham crescer na graça, no conhecimento, não só para si mesmos, Senhor, mas que eles venham ser, meu Deus, os profetas, os mensageiros, Senhor, em tempos de angústia, de tribulação, porque o Senhor está fortalecendo os Teus filhos aqui, para que eles venham ser sementes, meu Deus, para que eles venham semear sementes, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a tua vida, cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, fiquem na paz de Jesus. Amém. Fique na paz.